Então, ainda que eu tenha X mil reais para gastar lá e tenha uma oportunidade boa de um imóvel mais valorizado que eu poderia aplicar todo esse dinheiro, eu vou tentar buscar imóveis mais populares para diversificar. Eu gosto muito de arrematar imóvel popular. Acho o giro de imóvel popular muito bom. Costuma dar menos trabalho em pontos tipo reparos e reformas, né? Você consegue fazer um negócio mais simples, mais rápido. E isso me possibilita já. Eu não vou vender, ainda que eu arremate hoje 5 imóveis, eu não vou vender os 5 no mesmo dia, né? Eles vão ter prazos diferentes aí. Posso vender um em 3 meses, o outro em 6, o outro em 9 e o outro em 12. Né? Então eu gosto também de diversificar, porque eu já vou recuperando o capital que eu investi naquela operação, realizando o lucro daquela operação e seguindo arrematando outros imóveis. Então acho que o grande lance dos leilões é você pensar no todo, né? De quantas arrematações você pode fazer ao longo da sua vida para multiplicar o seu patrimônio ali de uma forma segura. Legal. E aí você falou do imóvel do Cafu, me levantou um negócio aqui. Tá lá o imóvel do Cafu, então. Você tem um limite de valor que você coloca em imóveis que você pode arrematar, porque você sabe que, pode ser a mansão de não sei quem, do cara da Rede TV e tudo mais, do Neymar e tal. Se for do Neymar, tem prêmio, não tem? Você paga 10% a mais. 120%. Vou pagar maior grana quando for vender. Mas aí, o que eu queria perguntar? Tem um limite, assim, que você fala, a partir disso aqui a liquidez é muito baixa, eu prefiro nem entrar pela maior grana que você pudesse ter ali disponível. Quando a gente fala desse limite, a gente precisa pensar muito na cidade, né? Porque o que a gente tem de cenário em São Paulo não é o que a gente tem de cenário numa cidade interior do estado de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, você vê imóveis... Um imóvel de R$1 milhão em São Paulo, por exemplo, não é nada de mais, né? Sim. Classe média vai lá, uma classe média com um poder aquisitivo um pouquinho maior, vai lá realizar um financiamento somando a renda do casal e vai realizar esse financiamento. Quando a gente parte para uma cidade de 200 mil habitantes e fala de um imóvel de R$1 milhão, às vezes é o imóvel mais caro da cidade. Né? Se for uma cidade de 30 mil habitantes, nem existe esse imóvel de R$1 milhão. Né? Então a gente precisa sempre analisar isso aí no cenário da cidade onde o imóvel está localizado. Aqui em São Paulo, pensando sempre nessa estratégia de diversificar, eu fico em imóveis de até R$1,5 milhão, que eu ainda acho o giro ali mais tranquilo. Subindo disso, ainda para São Paulo, que é uma cidade que tem gente com muita grana, e bastante gente com muita grana, eu já acho que já começa a atrapalhar um pouco o prazo de venda. Se fosse uma cidade interior, um imóvel de R$1,5 milhão, provavelmente eu não arremataria. Pegaria esse dinheiro e colocaria lá em 4, 5... 15 de 100 mil. Tipo isso. Priscila, você tem alguma estrutura para fazer um planejamento tributário melhor na hora de fazer as aquisições? Porque eu tinha visto uma época que, por exemplo, se você for ter imóveis para aluguel, faz muito sentido você ter uma holding. Sim. Né? Quando a gente pensa em comprar e vender, que é a forma como eu atuo hoje em dia, a pessoa física em leilão ela vai pagar bem menos imposto que a pessoa jurídica. Porque as pessoas olham muito para a alíquota, né? Gostam de comparar a alíquota. Para a pessoa física, a gente tem uma alíquota de imposto de 15% para ganhos de até 5 milhões. Para a pessoa jurídica, obviamente que sempre depende do tipo da pessoa jurídica e a forma de tributação. O que a gente teria ali de uma alíquota mais baixa seria uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido e constituída para explorar a atividade imobiliária. Ficaria com uma alíquota de 6,73%. Aí tem muita gente que olha 15 de um lado, 6,73% do outro. Pessoa jurídica vai pagar menos, até porque o brasileiro ele tem essa, como se fosse uma regra universal, que a pessoa jurídica vai sempre pagar menos imposto que a pessoa física. Aí no leilão foge a essa regra, porque os 15% da pessoa física é sobre o lucro. E a receita possibilita que a gente some vários custos que a gente tem com o imóvel, abatendo desse lucro para fins de imposto. Então, o lucro da pessoa física não é venda menos o que pagou da arrematação. O custo da pessoa física, o lucro da pessoa física, é a venda menos o total dos custos de aquisição, que é a soma da arrematação, a soma da comissão do leiloeiro, a soma do imposto de transmissão do imóvel, a soma da documentação. Se fez reforma, você pode somar também. Da venda, você ainda pode bater a comissão do corretor. Então, tem ali uma conta que você consegue fazer para chegar nesses 15%. Se fizer só a conta simples, venda menos o que pagou da arrematação, vai pagar muito mais imposto que deveria pagar. Do outro lado, a pessoa jurídica, ela paga 6,73% da venda. Não vai descontar nada. Então, quando a gente faz essa conta na prática, considerando imóveis que você vai arrematar com 40%, 50%, até 60% de desconto, a pessoa física vai pagar menos imposto do que a pessoa jurídica. Então, para comprar e vender, a pessoa física é mais interessante.
Partindo para um cenário em que você vai arrematar o imóvel para deixar alugado, aí a pessoa jurídica ela já tem um baita benefício, né? Porque a pessoa física somaria o aluguel, o correto, né? Pagando o imposto corretamente, que tem muita gente que aluga imóvel que passa batido, né? Só nega o aluguel. O correto seria somar o aluguel com as outras rendas que a pessoa tem, muito provavelmente seria tributado em 27,5% ao mês. Quando a gente pensa numa pessoa jurídica explorada, que é construída para explorar a atividade imobiliária, tributada pelo lucro presumido, a alíquota vai ficar em menos de 14% de imposto sobre o aluguel. Então, é um baita benefício. Hoje em dia, o meu foco principal ainda é arrematar para vender. Então, a pessoa física está valendo a pena nesse ponto. Só que a gente está estruturando uma holding para começar a arrematar imóveis para deixar alugado. Isso que eu ia perguntar. Até hoje, então, você não arrematou nenhum imóvel, ele está lá alugado? Não, nenhum. Todos eu arrematei para vender. Então você arremata e depois coloca o fundo imobiliário. Eu arremato, vendo, ganho com a operação e vou sempre reaplicando em outros leilões. E agora estou até pensando com meu irmão, né, um projeto que a gente tem aí de estruturar uma holding em que a gente vai arrematar imóveis para deixar alugado.